Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 27 de dezembro da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bruno vai até a casa de Jeremias para cobrar o que é dele. Judite abre a porta e diz: "Pois não?" Ele pergunta se é lá que mora Jeremias Berdinazzi. Ela diz: "É sim, senhor." Bruno pergunta se ele poderia falar com Jeremias. Judite diz que ele está almoçando. Bruno diz que espera e vai entrando na casa de Jeremias. Judite pergunta quem ela deve anunciar para Jeremias. Bruno mente e diz que o nome dele é Giacomo Guilherme Berdinazzi. Judite arregala os olhos e vai correndo chamar Jeremias. Judite diz para Jeremias que tem um homem lá dizendo que se chama Giacomo Guilherme Berdinazzi. Jeremias diz que não pode ser. Judite diz que foi o nome que ele deu. Jeremias vê Bruno sentado na cadeira dele e diz que a empregada dele disse que ele se chama Giacomo Guilherme Berdinazzi. Bruno pergunta se ele que é Jeremias Berdinazzi. Ele diz: "Sim, sou eu." Bruno pergunta se ele tinha um irmão chamado Giacomo Guilherme. Jeremias diz que tinha, mas ele está morto, e pergunta por que ele está se apresentando na casa dele dessa maneira. Bruno diz que foi a forma que ele encontrou para ser recebido. Jeremias pergunta como, e Bruno se apresenta dizendo que ele se chama Bruno Berdinazzi Mezenga, seu sobrinho, tio Jeremias. Jeremias diz Bruno Berdinazzi e Bruno completa Mezenga. Jeremias fica lembrando de quando o pai dele disse para a mãe dele que o filho deles, Bruno Berdinazzi, havia voltado, e que Antônio diz que não é o filho dele, e sim um neto, e que se chama Bruno Berdinazzi Mezenga. A falsa Marieta aparece com Judite. Jeremias pergunta para ela se esse é o pai dela. Ela diz que não conhece ele. Bruno diz que também não conhece essa moça e chama Jeremias de tio. A falsa Marieta diz tio. Jeremias diz para a falsa Marieta que ele está dizendo para ele que ele é Bruno Berdinazzi, filho da irmã dele, Giovanna. Bruno diz que na verdade ele é Bruno Berdinazzi Mezenga. E Jeremias diz, e filho daquele maledito do Henrico Mezenga. Bruno diz que ele não foi lá para ele ouvir ele falar mal do pai dele. Jeremias pergunta por que ele veio então. Bruno diz que o filho dele já esteve lá. Jeremias diz que ele já está sabendo, e como o pai veio também com o nome trocado, o que se podia esperar de um Mezenga? Bruno diz que é porque Marcos também já conhecia a fama dos Berdinazzi. Então desembucha logo o que você veio fazer aqui, Bruno Mezenga. Eu vim atrás de um tio fujão que roubou a irmã dele, minha mãe, e a minha própria avó Marieta. Jeremias se faz de desentendido e pergunta se ele está louco. Bruno diz que ele foi lá acertar as contas dele, Jeremias Berdinazzi, como ele prometeu para o pai dele. Jeremias diz que ele não roubou nada. Jeremias diz para Bruno que ele nem sabia falar quando tudo isso aconteceu. Mas eu soube ouvir a minha vida inteira essa história do meu pai e da minha mãe, tio Jeremias Berdinazzi. Jeremias diz que ele foi lá com uma faca na mão, né? Bruno diz que não, ele só foi lá para cobrar o que é dos filhos dele de direito, porque da minha parte eu não quero nenhum tostão dessa herança, porque eu nem preciso. Jeremias ironiza Bruno e pergunta quanto ele acha que é dos filhos dele. Bruno diz 1/3 de tudo que ele construiu até aqui, porque 1/3 era parte da mãe dele. Jeremias pergunta se ele está brincando, né? Bruno diz que não, ele só está cobrando o que é da mãe dele. O resto você pode dar aí para essa sua sobrinha que eu não me importo. Bruno olha para a falsa Marieta e diz que ela tem o nome da avó dele, Marieta. Jeremias diz ao lado dela que a sobrinha dele vai herdar tudo que ele tem, porque ele não tem um sobrinho Mezenga. Bruno diz que pela primeira vez na vida dele, ele vai assinar o nome Berdinazzi para proteger o que é dos filhos dele. Aguarde os meus advogados. Jeremias diz que ele está cagando para os advogados dele. Bruno também ironiza Jeremias e diz, está bem, caga, mas depois limpa. Tchau, maledito Berdinazzi. Jeremias começa a ficar nervoso e reclamar de tudo. Bruno chega em casa e dá de cara com Marcos. Marcos tenta recuar, mas Bruno manda ele voltar. Marcos pede para ele ir com calma porque ele está desarmado. Bruno pergunta para o filho se ele sabe que ele fez ele passar a maior vergonha da vida dele.
maior do que todas as outras que ele já fez. Marcos diz: sei. E agora o que eu faço com você? Marcos diz que ele já deserdou ele mais de 1000 vezes, não é? Bota ele para fora de lá, ele já até perdeu a conta. E se ele for receber os trocados das mesadas que ele já cortou dele, não dá nem para comprar uma boiada inteira. Bruno diz que ele não tem vergonha mesmo, ele não honra o nome que ele deu para ele. Marcos pergunta qual deles, Mezenga ou Berdinazzi. Bruno diz que ele só é um Mezenga, mas eu devo ter dado sangue do outro lado, não é verdade? Porque eu não valo o feijão que eu como. Ai, meu Deus do céu, Senhor, Marcos Mezenga, onde foi que eu errei nessa vida? Marcos diz que ele errou no dia em que ele se casou com a mãe dele e agora ele está querendo que ele repita o mesmo erro, se casando com a filha do senador Caxias. Mas você fez um filho nela. Marcos diz que a culpa é dela, ela que deveria ter se prevenido, não foi culpa dele. Marcos diz que se ele quiser, ele pode assumir esse filho. Bruno pergunta se ele vai assumir com o que ele ganha. Marcos diz: tá certo, então o senhor assume. Bruno diz: ai meu Deus do céu, que Deus me dê paciência. O senhor não teve culpa de nada, pai. Eu que tenho que aprender a assumir as cagadas que eu faço nessa vida. Bruno diz que essa foi a maior de todas. Marcos diz: foi porque ele envolveu o senador, que é uma pessoa que ele aprendeu a respeitar muito depois daqueles dias que ele ficou lá em Brasília trabalhando com ele. Bruno pergunta para Marcos o que ele vai fazer agora. Marcos diz que ele não sabe, ele precisa de um tempo para pensar. Ele começa a dizer palavras bonitas para Bruno, dizendo que ele gosta muito dele. E Bruno fica emocionado e amansa com o filho, mas ele vai ter que sentar com o senador e acertar isso. Marcos diz que ele vai falar com o senador. Jeremias diz para a falsa Marieta que se ela quiser herdar tudo que é dele, ela vai ter que herdar também o ódio que ele tem pelos mezengas. Ela diz: tá bem, eu vou odiar eles. Leia diz para Ralph que eles precisam economizar porque o dinheiro dela está no fim. Ele diz que eles não têm feito nenhuma extravagância. Ela diz que eles têm feito sim. Ralph diz para ela vender o barco e ela diz que não, porque o barco é dos filhos dela. Então eles que paguem o prejuízo que ele dá. Ralph pede para Leia 5.000 reais para ele pagar um jantar com umas pessoas importantes para ele fechar um negócio. Ela diz: 5.000? Que jantar é esse? Ralph diz que ele também precisa cobrir a conta dele que está no vermelho no restaurante. Ela pergunta se ela pode ir nesse jantar com ele. Ele diz que é uma reunião de negócios e que não vai pegar bem. Leia dá o cheque para ele. Liliana pergunta para Rosa se o Marcos ligou. Rosa diz que não e pergunta se ela perdeu a vergonha. E aquela raiva toda já passou? Liliana diz que ainda não. Rosa pergunta: pois então, é que eu queria falar com ele. Rosa pergunta: falar o quê? Que eu ainda gosto dele, mãe. Rosa diz que ela não acredita. Liliana assume para a mãe que a culpa disso tudo é dela, ela que quis ter um filho do Marcos. Rosa pergunta: como assim, se ela não engravidou sem querer? Liliana diz: não, mãe, foi por querer. Bruno conta para Zé do Araguaia tudo que Jeremias tem na fazenda dele, e Luana fica escutando e pergunta pela tal sobrinha dele, se ela se chama Marieta mesmo. Bruno diz que sim, tem o nome da avó dele materna. Ele diz para Luana que Deus não daria esse castigo para ele dela ser uma Berdinazzi. Ela diz que prefere nem ter nome. Ele diz que ela vai ter o nome dele. Ela olha para ele sem graça. A falsa Marieta diz para Judite que às vezes ela fica preocupada de pensar que de uma hora para outra tudo isso pode estar na mão dela. Judite diz para ela tomar banho que depois elas conversam. Ela diz que vai mesmo porque ela está um lixo. Será que ela já está sabendo que tudo está no nome dela? Luana pergunta para Bruno se ela fosse a Marieta Berdinazzi. Bruno diz que ele matava ela. Ela pergunta de que jeito e Bruno agarra ela dando beijos. Susana pergunta para Ralph qual é o ramo de atividade dele. Ele diz: mulher bonita, feito você. Ela diz que está falando sério. Ele diz que também está falando sério. Ela diz que ele é perturbador. Ele diz que ela é um encanto de mulher. Mas eu sou uma mulher casada e nem sei por que eu estou aqui. Ralph diz porque o marido dela não deve se dar conta do que ele tem em casa. Ela diz para eles irem embora de lá porque lá é proibido fumar. Ralph saca qual é a dela. Marcos tem a cara de pau de ir na casa do senador e ele chega na hora em que ele está em uma reunião. O senador vai até a porta e pergunta para Marcos o que ele deseja na casa dele a essa hora. Eu gostaria de levar um papo com o senhor. O senador diz: levar um papo? E Marcos diz: eu gostaria de lhe dar umas explicações, mas eu acho que eu vim numa má hora. Eu não sabia que o senhor estava em uma reunião.
Não é o filho do rei do gado? Faça entrá-lo, senador. Isso aqui não é uma reunião secreta. O senador diz muito bem, acomode-se. Chiquita olha para Marcos com uma cara de assanhada. Marcos pede licença e diz que ele não queria incomodar. Ralph está se divertindo com Suzane no motel enquanto Leia está vendo filme em casa. Ela se levanta por já ser tarde e diz: mas que diabo de jantar é esse? Marcos diz para o senador que ele vai assumir o filho dele que Liliana vai ter. O senador pergunta se foi o pai dele quem mandou ele lá. Marcos diz que foi. O senador diz que ele já imaginava. Mas eu não teria vindo até aqui se eu não quisesse, nem que ele me matasse. O senador diz que ele também acredita nisso. Você sabe que no fundo eu começo a gostar que o meu neto venha ter esse sangue ruim dos mezengas? Marcos pergunta para o senador como é que eles ficam agora. Você pergunta para mim? Eu é que pergunto como é que eu fico com uma filha solteira e com um filho nos braços. Casar o senhor já sabe que eu não quero. O senador diz que ele já sabe, porque ele já deixou isso mais do que claro. Marcos diz que se ele concordar, eles podem se amigar. Leia diz para Ralph que ela estava até agora esperando por ele, e ele manda ela parar com isso porque ele está morrendo de sono. Ela pergunta se o jantar dele foi tão desgastante assim. Ele pergunta se ela já jantou com executivos e diz que é um saco. Leia diz que agora ele está com ela e ele diz que está sem a mínima condição para fazer nada. Leia diz que ela está sentindo um perfume nele. Ele manda ela parar com isso e deixar ele dormir. Ela pergunta se tinha alguma executiva no jantar e ele diz que não, só tinha homem. Ela pergunta se ele fechou o negócio que ele havia falado. Ele diz ainda não, espero fechar amanhã se você me deixar dormir. Leia fica triste. O senador diz para Marcos que ele tem que conversar com a filha dele sobre essa história e pede licença porque ele tem que sair, passar bem. Marcos diz: o senhor também, senador. Chiquita dá em cima de Marcos e pergunta por que ele não fica lá. Marcos diz não para ela. Já no outro dia, Ralph atende o telefonema de Suzane na frente de Leia, fingindo que ele tem que sair de novo para ele fechar o negócio que ele quer. Leia pergunta se ela pode ir com ele. Ralph pergunta para quê e diz que se tiver uma pessoa do lado dele estranha, ele não vai querer se abrir e fechar o negócio. Ralph sai e Leia fica pensativa. Jeremias diz para a falsa Marieta que ele acabou de falar com o tabelião e ele está precisando dos documentos dela porque ela vai ser a única herdeira dele e que ele não reconhecerá nenhum mezenga para herdar nada dele. Ela fica feliz por saber que é a única herdeira dele. Marcos vê Bruno e Luana no maior chamego na sala. Ele diz para o pai que ele acabou de chegar de Brasília e foi falar com o senador como ele havia pedido para ele. Bruno pergunta como foi. Marcos diz que pelo menos a amizade entre ele e o senador está acertada. Ele pergunta para Luana se está tudo bem com ela. Luana diz que está. Bruno pergunta para Marcos sobre a filha do senador que eles acertaram. Marcos diz que nada e por causa da burrada que ele fez, ele se propôs a se amigar com ela. Bruno não gosta do que ele disse e diz amigar, mas você fez uma proposta dessas para o pai da menina? Marcos diz, fiz. E ele aceitou numa boa. Ele só pediu para que eu acertasse tudo com ela. Bruno diz, mas amigar, filho, não é assim que o senhor está com a Luana? Bruno fica calado. Lia e Aparício vão para o motel. Ela chega em casa com ele para almoçar e Bruno está lá. Ela pede para ele para Aparício almoçar com eles e Bruno deixa. Bruno diz Saracura, Pirilampo e Curruíra. Lia diz Curruíra. Bruno diz, formaria um belo trio. Marcos diz que Curruíra foi demais, essa foi boa. Bruno diz 2 vagabundos e uma maluca. Aparício não gosta do que ele disse e diz o senhor me tenha respeito. Ele se levanta da mesa. Bruno fica olhando para ele e Aparício encara ele. Bruno diz que ele não está acreditando. Ele fez uma brincadeira com o sujeitinho e ele levanta a crista para ele. Lia diz que Aparício não gostou dele ter chamado ele de vagabundo, né? Bruno diz que ele não precisava ser tão atrevido e pergunta para Lia o que ele e o tal de Saracura são. Lia diz que ela não acredita no que ela está escutando e diz que os dois são 2 violeiros que estão fazendo muito sucesso nas rádios de lá, tá? E ela é testemunha disso porque ela tem acompanhado os 2 de perto. Marcos diz que é verdade porque ele está empresariando os 2. Bruno diz que ele não acredita nisso e daí dela levar eles 2 para dentro de casa, mas isso é tudo culpa do Zé do Araguaia que levou os 2 lá para a fazenda. Marcos diz que o tal de Pirilampo até salvou a vida de Lia. Bruno diz que ele é agradecido a ele por causa disso, mas aí não dá direito a ele ir atrás dela lá na casa deles.
Marcos diz que os dois estão apaixonados. Lia manda Marcos parar com isso e Bruno pergunta para Lia do que Marcos está falando. Marcos diz que ele não falou nada. Peraí, eu ouvi direito o que seu irmão falou. Fala, minha filha, não me esconda nada. Ele não mentiu, pai, eu tô apaixonada pelo Aparício. Bruno arregala os olhos e Marcos diz, eu não falei? Bruno diz que ele não acredita nisso que ele está ouvindo. Lia cresce para cima do pai e diz que ela não acredita que tem uma sem-terra lá no quarto dele, ocupando o lugar que era da mãe dela. Marcos diz que ele faz dele as palavras de Lia. Bruno pergunta para Lia se ela já se deitou com aquele infeliz. Ela mente e diz que não. Bruno diz pelo menos isso, nem tudo está perdido. Lia diz que ela quer se casar com Aparício. Leia é carinhosa com Ralph, mas ele é grosseiro com ela, mandando ela parar com isso, porque ele vai tomar um banho e se mandar. Ela pergunta para onde ele vai. Ele diz, eu vou descansar de você. Leia fica arrasada e fica chorando na cama.